dois, três, destravando, Pode Prosperar, o podcast que inspira as pessoas. E hoje aqui, uma pessoa extremamente inspiradora, uma querida, e ela vai contar essa história maravilhosa dela de superação, de plenitude, de conquistas, Nara Ribeiro. E, claro, Iraclis Maia, a nossa Ica. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui. É uma honra mais uma vez e também conhecer aqui essa pessoa tão inspiradora, né, que é a Nara, que fez uma transformação na vida dela. E está aqui para contar um pouco de como se transformar, principalmente depois dessa pandemia recente que a gente teve, né? Quantas pessoas se transformaram e Nara é uma delas, então massa. Eu peguei Nara exatamente no momento da transformação. Assim, peguei Nara tímida, mas tu vai ver que não tem mais nada de timidez. Nara, seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda ao Pode Prosperar. Nara, como você sabe, uma aguinha, né? Na nossa canequinha, e você já recebeu a sua canequinha, a nossa lembrancinha aqui do nosso podcast, que tem que ter, para pessoas especiais assim. Nara, assim, nosso propósito no podcast é sempre que as pessoas possam contar as suas histórias de vida, né? Como que elas fizeram. Porque, assim, quando a gente conhece as pessoas, começa a conversar de uma maneira mais investigativa, de forma apreciativa também, né? Não no sentido de criticar o outro, mas quando a gente se abre, inclusive é uma coisa que eu conheci nessa situação, né, da gente se abrir, buscar o melhor de nós, a gente vai sempre descobrindo que as pessoas têm suas histórias muito especiais para contar, né? Então, todo mundo pode ser referência, né? Além de para si mesmo, para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu sei que você é uma dessas pessoas, assim, que desbravou, né, o mundo, você teve a formação de cosmetologia, criou sua marca, mas essa história é para você contar. E nós vamos interagir e, claro, vai ter os recadinhos da Ica aí no meio da história. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para mim, é uma honra, um prazer, né, estar aqui com Denise Gadelha, que é uma pessoa que eu conheço, assim, de muito tempo de ouvir falar, porque nós temos uma amiga em comum que sempre dizia, você deveria conhecer Denise Gadelha. Você deveria conhecer Denise Gadelha, que é Rosa Márcia, ela sempre me dizia isso uma e querida, nunca dava. Um beijo para ela, né? E nunca dava pra gente se encontrar, para propiciar esse encontro, mas ela sempre me dizia, você é a cara de Denise Gadelha, você tem que encontrar ela, você tem que encontrar. E um dia nós nos encontramos, né? Isso. E foi justamente no meio dessa pandemia. Denise estava com o cabelo meio maltratado e foi pedir socorro, né? Isso. Eu cheguei e fui socorrer o cabelo dela. E até hoje ela me socorre. SOS. E que ela me socorre das minhas teimosias. Pare de fazer química, pare de ser o que eu digo, tá bom, aí daqui a pouco eu faço. Aí quando eu chego lá, bem desconfiada, ela diz, por que você fez isso de novo? Porque eu tenho você, ué. Por isso que eu me confio. Desse jeito, Ica. Ela quer fazer mecha, quer fazer coloração, tudo ao mesmo em cima tempo. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo. E o cabelo dela pedindo socorro, pelo amor de Deus, pare. Meu cabelo que lute, Nara que lute. Exatamente, é assim. Mas aí a gente vai sempre dando um jeitinho, né, de recuperar ele. Então, na pandemia, eu me resgatei, como a grande parte das pessoas, né, que se perderam na pandemia, também se resgataram, se encontraram. Eu tive a felicidade de me encontrar. Antes da pandemia, eu trabalhava já com produtos manipulados, que eu comecei a trabalhar em 2019. Com esse método, né, de manipulados. Eu trabalho como cabeleireira desde os 17 anos. Agora eu tenho 20, né? Ontem. Magrinha desse jeito, com essa corpo de menina, né? Pode dizer que tem 20. E eu passei, assim, muito tempo, né, tentando buscar resultados que eu sempre queria, eu achava que acima de tudo, acima da beleza, a gente tinha que ter saúde, não basta ter um cabelo bonito, às vezes a gente faz uma mecha bonita, mas o cabelo não fica saudável. Verdade. Às vezes a gente faz um alisamento, o cabelo fica bonito, mas ele não fica saudável, né? Ele fica alisado, mas não saudável. Então eu sempre questionei isso. Não adianta ter um cabelo liso e não tá bonito. Não adianta ter um cabelo loiro e não tá bonito. Verdade. Ele tem que estar bonito e saudável.
né? Para ele estar bonito, ele tem que ficar saudável também, porque com o tempo ele vai se desgastando e vai ficando feio. Então eu sempre tive essa busca, sabe? De unir as duas coisas. E pelo método tradicional foi muito tempo tentando e não conseguia. Eu sempre achava que os produtos não me davam realmente o que prometiam. Eu tentava sempre conseguir alguma coisa a mais, misturando olhinhos e, sabe, meio que na sorte, fazendo misturinhas meio que na sorte. Testando, né? É. E aí, em 2012, eu comecei a fazer o curso de cosmetologia, estética e cosmetologia, para enriquecer a minha profissão. Porque, assim, eu sou cabeleireira, eu sempre digo isso, eu sou cabeleireira por opção, não é porque me sobrou isso. Eu amo a minha Que faz. profissão, eu amo o que eu faço. Então, tem gente que diz, vai ser cabeleireiro, vai ser manicure porque não gosta de estudar, né? Tem muita gente que diz, eu não, Aliás, eu gosto você de estudar. foi estudar para ser uma melhor profissional Isso, nessa área, né? Exatamente, eu gosto de estudar. Bacana. Então, eu quero estudar a minha profissão sempre. Só que a gente não tem muitas opções. Agora até tem mais, mas antes não tinha muitas opções. E o curso mais próximo que tinha de cabeleireiro era o de estética e cosmetologia, né? E aí eu fui fazer a graduação, mais próxima seria essa. Aí eu fui fazer. E nesse curso tem a cosmetologia, então eu me encontrei na cosmetologia. Eu vi que aí eu poderia conseguir, eu poderia alcançar os resultados que eu buscava há muito tempo. Legal. E aí eu comecei a me aprofundar na cosmetologia Isso em desde 2012. então. 2012, terminei em 2015. Já trabalhava como cabeleireira e aí foi concomitante. Isso. Então, aí terminei em 2015. Mas o começo, assim, antes de você ir buscar o curso, como é que você fazia, assim? Você assumiu... Porque a gente se conheceu também e você tinha um diferencial que você fazia visita às pessoas, já te marcava um horário, você ia em casa, ela vai, chega toda cheia de parafernália, né? Aí vai, organiza tudo, analisa os cabelos da gente, né? Faz o antes e o depois, aí a gente consegue enxergar. Mas isso já foi depois, Não, ela já fazia antes, né, Nara? Antes, eu atendo a domicílio há 18 anos. Uau! Que eu atendo a domicílio, né? Isso. Só isso, há 18 anos. Eu trabalhei muitos anos em salão e aconteceram coisas que, assim, eu era obrigada a fazer coisas, porque eu trabalhava no salão dos outros, eu era obrigada a fazer coisas que eu não queria, que eu não achava certo, que detonava o cabelo das pessoas. Inclusive, né, eu saí mesmo do salão por causa disso, porque aconteceu um incidente que o cabelo da pessoa ficou muito, muito estragado e o salão tinha que se responsabilizar. E eu achava e falava isso para o cliente, tem que se responsabilizar, a gente tem que arcar com as consequências, tem que tratar o seu cabelo, né? Você tem que vir mesmo e não pode cobrar. E as pessoas não gostavam disso, dessa franqueza, entendeu? Desse senso de justiça. Exatamente. Complicado isso, né? E aí eu não vou mais trabalhar para ninguém, eu vou ficar trabalhando para mim, atender a domicílio, porque eu vou fazer do jeito certo, né? Não vai mais acontecer essas coisas. O seu horário também, né? E vou tentar fazer do meu jeito mesmo. E aí eu comecei. E super concorrida, Ica. Não, acredito, né? Porque... Tô falando, para conseguir um horário não era fácil, assim. Bem corrido mesmo, né? Mas o bacana é que, assim, aí vem a parte do estudo. Ela foi lá estudar e foi desenvolver. E aí, quando você terminou, Nara, nessa época você atendia já em domicílio e fazia o curso de cosmetologia. Quando terminou, como foi que você continuou fazendo? Me conta um pouco desse momento aí, Steve. Quando eu comecei a trabalhar a domicílio, fui fazendo as clientes, né? E muito depois, em 2012, fui fazer o curso. Em 2015 eu terminei e comecei a pensar como era que eu poderia fazer com a cosmetologia, né, dentro da minha profissão. E foi aí que as misturinhas começaram a se intensificar, né? Os testes começaram a se intensificar. E procurando muito em 2019, comecei a fazer 2018, 2019, comecei a fazer mais cursos de cosmetologia natural. Para se especializar ainda mais. Isso. E tem um detalhe aí que eu gosto dela
quando ela conta pra mim, que ela diz assim, eu fui usando o quarto do meu filho, daqui a pouco eu expulsei meu filho do quarto dele, fui usando meus laboratórios, eu digo, tá ótimo isso. Isso, exatamente. A gente tem que usar o que tem, né? Massa. Aí o empreendedor, né, ele vai com o que tem. A vontade de fazer fala mais alto, né? Isso, é. A única parte forrada, né, com forro da minha casa era o quarto do meu filho. Então, o laboratório tinha que ser lá. Aí faz a diferença se tem o forro ou se é só na... Tem toda a diferença, né? Porque aí pode cair os farelinhos, as coisinhas da telha. Tem que ser algo bem... Isso, tem que ser um local bem E o legal é que, bem assim, pelo que eu vejo, a sua família apoiou, né? Isso foi bacana, porque todo mundo compreendeu que você precisava desse espaço, né, para desenvolver os seus produtos. Eles acreditavam em você. Quem mora tanto quanto quem morava? Meu marido e meu filho. Eles são 3 pessoas. 3 pessoas. E aí tu foi desenvolvendo isso lá na tua casa. Tu tinha medo de tipo, ai meu Deus, vou fazer essa mistura, eu vou aplicar no cabelo de uma pessoa e se de repente der tudo errado? Não, eu não tinha medo. Isso acontece muito, assim, por exemplo, eu sou terapeuta e eu tanto já fiz vários cursos, quanto já ministrei vários cursos para profissionalizar pessoas, né? Sim. Então, acontece bastante das pessoas fazerem o curso e não terem coragem de aplicar o que aprenderam. Isso é muito comum. Acredito que na própria curso de cosmetologia, nem todo mundo que terminou continuou, né? A jornada, porque teria que testar coisas nas pessoas. Sim. Como foi isso para tu? Tu tinha esse medo? Não, eu não tinha e nem tenho esse medo, porque como eu já fazia algumas coisinhas antes, eu sempre testava primeiro em mim, eu testava no cabelo de uma amiga, entendeu? E os meus produtos são sempre tratamentos, não são transformações. Aí tem esse perigo de haver algum dano quando são produtos de transformação, entendeu? Quando você vai fazer mistura com selagem, com alisamentos, aí tem sim esse perigo, mas com tratamento não tem. Só tem, o perigo que tem é ele não fazer nada ou ele fazer o bem. Olha, Nara, tem uma coisa assim que eu acho muito bacana. E Ica, né, que te conhece hoje, mas eu tenho certeza que vocês já vão virar amigas, porque Ica tem essa facilidade, você também. Mas tem uma coisa que eu acho muito bacana, é que ela teve a coragem, enquanto profissional, de dizer não. Por exemplo, eu já presenciei algumas vezes, acho que foi ontem, não hoje. Hoje, antes de vir aqui, Pode Prosperar, eu fui lá em Nara, claro. Aí, uma pessoa perguntou para ela, não, mas se eu quiser fazer isso lá num tratamento que era uma selagem, uma espécie de uma selagem. Alisamento. Alisamento. Ela disse, não faço isso. Aí, não, você não faz? Não, eu faço um tratamento e lhe garanto que você vai ter um resultado melhor. Mas isso aí destrói, ele organiza o seu cabelo agora e depois destrói. Se você esperar um pouquinho, eu deixo igual, mas com um tratamento. Então, isso é coragem nos dias de hoje, né? Porque certeza. São pessoas que estão ali dispostas a pagar. E mostra a autoconfiança dela de saber o que ela faz, né? Isso. Porque isso é muito importante, principalmente quando se é empreendedor. A pessoa chegar e dizer assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu consigo, eu sei que isso aqui, que o que eu estou fazendo é real e é eficaz. E nem todo mundo consegue isso. Na verdade, é uma minoria. A gente pensa que é normal. Com certeza. E mas outra, é uma minoria. Todo mundo quer imediatismo, né? E aí, nesse ponto, nós somos muito assim, as mulheres querem estar com o cabelo. Ela fica dizendo, tem um tratamento muito bom, mas você tem que vir e eu não posso fazer escova em você depois. Eu já adiei várias vezes. Aí ela faz, não dá para esperar uma escova para amanhã. Hoje eu digo, eu vou encontrar esse momento, porque eu quero sair já escovada. Aí eu disse, por que não pode? Aí eu fico ela fazendo me explicar, e por que não pode? Aí porque vai danificar seu cabelo. Você tem que vir no outro dia para fazer a escova, mas não no mesmo dia. Então, assim, é essa coragem de não ser imediatista, porque a gente quer ir para o salão e já quer sair com tudo pronto ali naquela hora. Às vezes não importa o preço, quando eu digo preço, não é nem a questão do valor monetário, mas é o preço em termos de danificar a saúde, como ela fala, né, a saúde do cabelo, que vai ser ali comprometido. Isso. E aí, Nara, continua essa conversa, porque eu tô achando tô curiosa para entender assim, você ficava testando em casa,
fazia ali, era meio que um estúdio de química, praticamente isso, né? Isso. Meio que o professor Pardal ali, testando as coisas, testava com as amigas e tal. Mas aí você falou que o boom veio com a história da pandemia. Em que momento? Foi nesse momento que você disse, não, agora eu vou lançar a minha marca, Nara Ribeiro Cosméticos? Como foi? Conta aí. Você já falou a gestação do Nara Ribeiro. Conta como foi essa gravidez. Só voltando um pouquinho para essa questão do dizer não. Isso daí, eu aprendi que eu tenho que fazer isso para mostrar realmente o que eu sei o que eu estou fazendo. Porque não adianta eu continuar fazendo o que eu fazia antes. Como é que eu vou mostrar realmente que o meu trabalho funciona se eu continuar fazendo o que eu fazia antes? Por exemplo, eu não faço mais selagem hoje. Não tem lógica eu continuar fazendo selagem se eu posso ter resultados melhores do que uma selagem. Estou falando de tratamento, não estou falando de alisamento, né? Com o que eu faço, eu posso ter resultados muito melhores de tratamento de verdade e eu vou continuar fazendo selagem, sabendo que eu estou prejudicando o cabelo. Porque tem gente que faz uma selagem para alinhar o fio e dar um aspecto de que tá bonito. Isso, né? É uma maquiagem que a pessoa coloca no fio. Mas não necessariamente tá tratando, alinhando aquelas capinhas do fio, né? Tem gente que faz mecha e diz, aí logo em seguida quer fazer a selagem como um tratamento. E isso está completamente errado e uma das causas maiores de dano ao cabelo é justamente isso, fazer mecha e fazer selagem como tratamento. E aí eu tenho muitas clientes que vêm para tratar o cabelo por causa disso. Sim. Então, não tem lógica eu continuar com isso. Eu tenho que me impor e dizer, isso daí não funciona. E o que funciona é isso aqui. Você perdeu cliente, Nara, por conta disso? Perdi cliente por conta disso. Por parar de fazer selagem. Porque tinha gente que só queria fazer selagem. Só queria fazer mecha e queria fazer selagem. Tem gente que queria me ensinar a trabalhar. Por exemplo, clientes novas, quando vinham. Aí, olha, eu faço mecha e logo depois faço selagem. Eu dizia assim, não, mas não é assim, eu não trabalho assim. E tinha gente que não se acostumava com isso. Não queria fazer isso, né? Então, eu perdi, sim. Mas eu aprendi que a gente tem que... Mas deve ter ganhado também pessoas que vieram, né? Ganho. Por outro lado, eu ganho. Porque a pessoa vai e faz o cabelo do jeito que ela queria fazer e aí vai acontecendo o dano, porque é inevitável. A médio e longo prazo é inevitável esse dano. E aí, quando acontece, a pessoa vem, porque eu orientei ela da maneira certa. E aí ela vem para fazer da maneira certa. Eu tenho clientes que eram viciadas em selagem. Assim, gente, viciadas mesmo, tá? Cliente de cabelo liso, que não precisa, que tem o cabelo enroladinho aqui na frente, aí quer fazer. Tipo o meu. Não, é porque eu dei uma escovadinha aqui na frente, mas o meu vai enrolando. Qualquer curvinha que quiser, quer fazer uma selagem. Então, eu tinha clientes assim. Meio robotizado hoje, isso, né? É estranho isso, né? Ainda bem que essa coisa está um pouco mudando, porque isso é uma escravidão que a gente vive. Tem que ser assim. Tem que ser de outra forma, esse papo está bem feminino. O pessoal que está assistindo em casa, o papo feminino, mas vocês têm que se ligar no que está por trás disso, tá, pessoal? Com certeza. Mas assim, é porque, na verdade, a escravidão da selagem, ela é uma escravidão, sei lá, trimestral. E quando a gente não tá nem com o cabelo tratado por Nara Ribeiro, né? Que é diferente. Mas, por exemplo, eu não faço selagem, entendeu? Mas eu não faço porque eu tenho consciência de que se estraga o cabelo. Sim. Mas, em compensação, também, eu sou dependente da escova. Entendeu? Então, assim, lavei meu cabelo, tenho que escovar. Se eu não escovar, ele fica sem... É uma questão, assim, né? Como é que diz? Sem jeito, assim, sem forma. Não, mas o mais bacana que eu, assim, considero hoje é essa escravidão das pessoas terem que ser o que elas não são e às vezes não querem ser. Aí nesse aspecto a pessoa... Não é, porque quando eu quero ser, tudo bem, eu já passei fases na minha vida, cabelo enorme, que eu queria encaracolar. Eu nunca tive cabelo, aqueles antigos negócios lá, gente, não é muito antigo não, tá? Mas assim, era que você, ao invés de alisar, você fala o contrário, né? O meu cabelo super cacheava. E depois ele voltava ao normal, aí eu tinha que fazer novamente. Então, assim... Mas é uma questão de se eu faço aqui porque eu quero, tá perfeito. Eu só não posso ser escrava porque a sociedade acha que eu tenho que ser daquele jeito. Porque tem um padrão, né? Aquele padrão. Então, assim, só, gente, um parêntese, que eu me lembrei aqui de uma história, não sei se vocês sabem, a The Body Shop, né, a mentora da The Body Shop era a Anitta Holding, a história parece um pouco com você, viu, Nara?
E aí, a The Body Shop, a Anitta Rose, ela sempre foi muito ativista. E ela fez, ela começou a criticar esses padrões que eram criados, e ela fez uma bonequinha, né, que chamava-se Hubby, uma bonequinha gordinha, e ela posava de biquíni, né, lá atrás, isso tem o quê? Mais de 30 anos, né? E claro que eu li isso, né, gente? Lógico, né? Porque eu presenciei, lógico. E ela, assim, eu acredito que ela sofreu um processo do fabricante da Barbie, porque disse que ela estava fazendo aquilo para criticar a Barbie. Ué, entende como é que era? Então, assim, era uma coisa muito. Então, você tinha que ser. Mas que bom que a Barbie envelheceu também, né? Ela precisa envelhecer. Que bom que. Como é esse filme novo que está vindo agora? Ariel, né? Que a Ariel não precisa ser aquela menina branquinha, dos cabelos loiros. Assim, eu achei fantástico. Eu fico feliz de ver a sociedade. Assim, então, quando eu vejo. Inclusiva, né? Então, quando eu vejo Nara dizendo não, eu não faço isso porque não cede a um modelo, para mim é fantástico isso, sabe? Sim, é muito bacana. Mas enfim, Nara, vamos voltar, Nara. Conta pra gente. E aí, em que momento foi que você disse assim, não, agora eu já me sinto preparada para lançar a minha marca de cosméticos? Não existiu esse momento. Não existiu. E como foi que nasceu? Lancei sem me sentir preparada. Tipo assim, tipo aquele menino que a pessoa tá buchuda, aí vai lá e... Eita, eu nem sabia que eu tava grávida. Exatamente. Tem que sair. Foi assim. Eu falei com um amigo que estava também estudando cosmetologia. Vamos lançar a linha. Eu já fazia, né? Aplicava no cliente. Vendia os potinhos? Não vendia ainda. Só aplicava no teu trabalho pessoal? No meu trabalho pessoal, mas o cliente continuava usando os outros produtos em casa, produto... E tu continuava atendendo em domicílio? Isso, eu atendi a domicílio. E aí, quando chegou a pandemia, como todo mundo ficou preso em casa do dia para a noite, eu fiquei também, né? E eu estava combinando com esse meu amigo de a gente começar a fazer os produtos de home care para os clientes usarem em casa. E aí eu disse para ele, vamos fazer junto? A gente faz junto e você faz a sua marca, eu faço a minha. E disse, vamos lá, vamos comprar as coisas. A gente começou a comprar as coisas. Compramos metade das coisas, matéria-prima, equipamento, e parou. Ficou ali aquele projeto ali parado, aquela coisa que depois a gente vai fazendo, depois vai. Quando chegou a pandemia, aí ele já tinha desistido. A gente foi deixando para lá e ele disse, eu não vou fazer não sei o que, quando você puder você me paga, né, a minha parte e tal, tá bom. Quando chegou a pandemia, eu disse assim, poxa vida, e agora o que eu vou fazer? Se eu já tivesse esses produtos, se eu já estivesse fazendo, eu ia estar vendendo os produtos, mas eu não fiz, e aí agora? Aí veio, agora vai ter que fazer, né? Vai ser a saída. E aí num grupo, eu vi uma pessoa falando que ia criar uma plataforma digital. Num grupo de WhatsApp? Num grupo de WhatsApp, que fazia parte de um monte de grupo de mulheres. Aham. E aí num desses grupos, aí tava. E na pandemia entrei em mais grupos ainda, né? Porque na pandemia teve isso. Acho que todo mundo, né? Começou a usar mais. Não, mulher, eu sou do contra. Isso. Eu saí de tudo. E foi. Não, eu entrei para ficar mais também. perto, assim. Eu entrei em vários. Tudo que eu vi. Onde eu vi que tinha vários grupo. Cursos. Também. Não, os cursos eu fiz, tanto que eu comecei o meu trabalho Nesse período, né? Assim, eu profissionalizei algo que eu já vinha fazendo antes, sem ser profissionalmente, da pandemia. Mas, assim, eu achei, não desrespeitando quem faleceu, lógico que isso é uma dor, mas, assim, pra mim, a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim. Entendi. Pra se repensar. Não foi nem para repensar, era por poder ficar trabalhando em casa, por ter mais tranquilidade, não ter que estar fazendo social toda hora, entender? Se poder estar ficando na minha casa, curtindo o meu espaço. Quando a gente não estava na pandemia, era toda semana saía, não sei o que lá, e você tem que se sente naquela coisa, não, eu tenho que interagir com as pessoas. E na pandemia, não, para mim foi assim, maravilhoso, porque era tranquilidade. Comecei a meditar muito mais. Minha alimentação melhorou muito mais. Enfim, assim, a pandemia para mim, esse tempo para mim foi eu não tinha medo da doença, em momento nenhum eu tive medo da doença, nada, nenhum momento. Tô com inveja já. Eu tive medo, nada, nenhum, medo zero, assim. Eu tinha mais medo pelos meus pais, porque eles não tomavam as cautelas que se pedia, do que por mim. Eu não tinha medo nenhum de pegar. Aliás, nunca tive medo de pegar a Covid e morrer.
Mas esse é assunto para outro Que podcast. equilíbrio, Ah, né? Equilíbrio emocional. É verdade. Eu não tive. Mas aí na pandemia foi interessante, assim, né? Porque exatamente eu tinha feito, isso foi quando eu mais me aproximei da Nara, que eu tinha feito umas lives que era para chamar de empreender em casa, né? Sim. Que eu queria exatamente mostrar às pessoas. Agora fico super feliz porque eu ganhei até um reconhecimento da prefeitura por ter contribuído com o empreendedorismo, né? No estado, na cidade. E a ideia era apresentar pessoas que fazem produtos em casa. Então, eu descobri Nara e foi muito bacana, porque Nara era super tímida. Hoje, Nara só vive em televisão, gente. Vocês têm noção? Só vive em televisão, porque descobriram Nara. Mas eu descobri primeiro. Mas diz, Nara. Aí foi isso. Eu vi que tinha que fazer alguma coisa para ter dinheiro, porque realmente eu não tinha dinheiro nenhum, minha gente. Eu nunca juntei dinheiro, eu trabalhava e pagava contas, trabalhava e pagava contas, não tinha dinheiro. E quando eu vi essa história dessa pessoa falando no grupo de WhatsApp, olha, aqui tem muitas empreendedoras, vamos criar uma plataforma para a gente vender no digital. Eu disse, que ideia é essa? Tô dentro. E aí fui falar com essa pessoa já no privado, olha, eu tô dentro, eu quero e tal e tal. E nisso se organizou esse grupo e disse assim, você tem o que para vender? Eu disse, não tenho ainda. Ai, foi ótimo. Eu não tenho ainda, eu vou Amanhã. ter. Eu tenho que ter, eu tenho que criar. E aí falei, né, da minha história para ela. E ela disse assim, vou fazer uma mentoria com você. Você vai criar esse negócio, que esse negócio é muito bom. Aí criou um grupo com 5 pessoas e foi fazer essa mentoria. E aí ela foi me dizendo o que é que eu tinha que fazer e eu fui botando para frente. A gente colocou no papel, tirou do papel e aí eu criei. Em menos de 3 meses saíram os produtos e saiu também a plataforma. Daí, Concomitantemente, né? exatamente. Foi tudo, pra gente na época, demorou assim uma eternidade, mas hoje a gente vendo foi muito rápido. É verdade. Mas na época que a gente estava passando aquela agonia, minha gente, parecia um ano aqueles 3 meses. E aí, quando começou a vender, comecei a fazer os produtos, começou a vender na plataforma, eu fui a que mais vendeu, a empreendedora que mais vendeu nessa plataforma, graças a Deus. Inclusive, recentemente você foi super reconhecida por isso, né? Isso. Assim, a mulher que foi acelerada, empreendedorismo feminino, a mulher foi acelerada e realmente foi a que mais vendeu na plataforma. Aí Nara perdeu a vergonha, ficou pronto. Fiquei sem vergonha. Foi com vergonha. Foi. Foi, a partir daí, começaram a me chamar para entrevistas, né? E a primeira vez que me chamaram, eu disse assim, ela ligou para mim e disse, olha, a gente vai dar uma entrevista na TV Cabo Branco, como você foi a empreendedora que mais vendeu na plataforma, a gente vai levar você. Eu disse assim, não, eu não vou, menina, você é doida, por que você não vai? Não, porque eu tenho vergonha. Pois é. E eu estava tentando, minha gente, eu estava tentando fazer vídeo para o Instagram, para mostrar meus produtos, que eu tinha vergonha. Eu estava treinando para fazer isso na época, e eu não fazia. Eu fazia vídeo mostrando os produtos. Aí o universo deu um empurrãozinho, né? Ele disse, Total, aqui você não pode negar, total. não. Bora perder a vergonha. Foi. Porque é assim, na verdade, quando a gente coloca... Eu sempre digo isso, né, para os meus seguidores. Eu digo, gente, bota o pé, que Deus bota o chão. Com certeza. Aí, como diz, eu não acredito em Deus. Mas acredite, se você não acredita em Deus, acredita no universo, numa força, Na no natureza, cosmos, não acho, enfim. na força dos 4 elementos da Terra, qualquer coisa. Mas existe, até na lei da atração, existe Sim, algo que você perfeito. emana, que você puxa algo de volta, né? A própria física fala isso, né? Para toda o que você tem uma força, vai ter algo A que vai força ser igual, né? Exatamente. Meu professor de física está bem feliz agora, quando ele Você estiver. resgatou, né? É Então, verdade. isso Na mesma isso acontece proporção. numa questão menor e também maior. Na vida é muito assim, né? Totalmente. Então, o que ela fez? Ela disse, não, eu vou só fazendo, sem conjecturar também, que é importante, né? Eu não vou pensar assim, não, eu estou aqui fazendo em casa, porque um dia eu vou vender 10, depois 20, vou pensar na plataforma, depois eu vou pensar em quantos eu vou vender. Não. Você pensou o quê? Fazer o curso de cosmetologia. E Foi lá e depois a fez. coisa foi testando em casa, aplicando. E as coisas foram acontecendo à medida que você foi fazendo a sua parte, né? E aí quando você vê, eu já estava dentro sem saber que estava. E eu acho que esse sentimento aqui, conhecendo vocês duas, ele é bem comum entre nós três, por exemplo, né? E eu penso que a prosperidade vai muito por aí, essa coisa que você falou, Ica. Assim, eu acho que tudo que a gente manda
recebe. Eu acredito nisso piamente. Sim. Se você faz o bem, é inevitável que você vai receber. Se você é uma pessoa negativa, enfim, é como a coisa vai espelhando. Eu penso que a vida é esse espelho. E eu sei que você você defende muito essa coisa da questão da força do universo. Sim, Vejo que Nara também. Então, isso é muito bacana mesmo. A gente faz o sentimento, ele dita muito do nosso comportamento, né? E outra, assim, o que é interessante a gente pontuar em Nara é porque, assim, ela poderia pensar, porque isso acontece, tá, pessoal, quem estiver aí de casa assistindo isso aí, ou de qualquer lugar que esteja assistindo, isso acontece mais que vocês imaginam. É assim, tipo, a pessoa tá lá, Nara Ribeiro, aí ela tem o produto dela. Muita gente tem a própria metodologia, por exemplo, quando trabalha com terapia ou trabalha com qualquer coisa que é algum tipo de produto seu, que nasceu de si. Aí as pessoas têm uma tendência muito grande, acontece com muita frequência, de pensar, não, mas é o meu, não é melhor do que o de ninguém, eu não vou nem lançar, porque ninguém vai comprar. Né? A gente diz que isso está com base na crença da escassez. Isso. E isso é realmente escasso. É pensar dessa forma, Limitante, é pensar escasso. né? Porque o que é que está por trás disso? Quando a gente pensa assim, não, mas isso aqui é meu, ninguém vai comprar. Porque quem sou eu na fila do pão para alguém comprar algum produto desse de mim? Porque, tipo, você tem marca de cosméticos, tem grandes marcas de cosméticos mundiais, né? Assim, que vendem, que são Aliás, o mercado astronômicas, super é uma concorrido, né? indústria absurda, né? Caríssima também, que tem nanotecnologia e, enfim, você sabe mais que eu disso. Mas ela disse, não, eu vou fazer o meu produto, vou botar aqui para vender. Alguém vai comprar. E comprou, E né, aí eu Nara? sei que Graças o a meu Deus. produto é bom, tanto é que eu me garanto até de dizer não. Aham. Então, isso também, para quem Influencia, né? é próspero, quem tem pensamentos prósperos, tem essa marquinha que você tem. Entendeu? Mas é que eu não tô rica, não é sobre ser rica. É sobre pensar grande. Entende? Eu costumo dizer assim, que não é esperar ser grande para você pensar grande. É você já pensar e ser para poder se tornar. É verdade. Entende? Para poder a coisa concretizar. Se você se pensa grande, se você confia em si, se você sabe o poder que você tem de confiar no seu produto, rapaz, eu sei o quanto eu estudei, eu sei o quanto eu me dediquei aqui, eu sei que isso aqui vai vir. A coisa se torna. Então, você se tornou a pessoa que mais vendeu nessa sua plataforma. Não, e o legal, assim, é ela ter essa consciência que ela realmente o produto era o que ela estava fazendo era o mais certo, ponto. E ponto. Porque era mesmo, né? E Isso, ponto. E aí acreditar nisso e ir, mas enfim, muito. E as embalagens, porque eu vi aqui na internet, né, no Instagram, que depois a gente quer que você passe para o pessoal, porque quem estiver assistindo vai acompanhar seu trabalho também. Certo. Eu vi que tem umas embalagens bem lindas, né? Ela é uma coisa bem organizada, não é um negócio Ai, tem feito umas cores não é feito lá. de qualquer jeito, não, viu, minha gente? O negócio é Não, chique dá no pra último. ver se até que é iogurte, dá vontade de É. comer. É tudo chique, brilhoso, Como né? foi isso, assim, de criar? Até porque você cria o produto, mas você também tem que ter um auxílio ali de como é que vai ser esse potinho, que cor que vai Marca, ser, né? a marca, o nome. Conta pra gente esse processo. O processo para embalagem, rótulo, essas coisas, é bem complicado, não é fácil. É muito difícil conseguir. Eu queria uma coisa bem sustentável, eu queria tudo em vidro, Aham. mas, infelizmente, ser sustentável é muito caro aqui Ainda, no né? nosso país. Infelizmente. Infelizmente. Aliás, comer, eu estava até falando sobre comida, né? Há pouco tempo, assim, Sim. a gente vai comprar comida mais saudável e ainda é muito caro. Acho que a gente precisa rever essas coisas, assim, Verdade. né? Tornar mais acessível para as pessoas ficarem melhor em termos de saúde também. Então, eu queria tudo de vidro. No começo, o primeiro produto que eu criei foi um tônico e foi de vidro, né? O vidro âmbar. Era assim, o meu sonho era que tudo fosse de vidro. E daí eu comecei a ver, eu disse, shampoo não vai rolar muito ser vidro, não vai ser legal. Mas aí poderia ser um plástico, âmbar e tudo mais. Só que aí eu não conseguia as coisas do jeito que eu queria, porque ia ficar muito caro. Então, eu tive que aderir ao plástico, infelizmente. Ainda, né? Ainda por enquanto. Isso. E o que eu posso fazer é dar um desconto ao cliente que me traz a embalagem de volta na recompra. Ótimo. E aí eu dou 5% de desconto. Sustentabilidade. Sustentabilidade, Né? um pouquinho que eu posso fazer, né? É isso que eu pensei, é isso que eu estou fazendo, já que eu tive que aderir ao plástico.
E as artes dos rótulos, eu odeio tecnologia. Odeio assim, eu não tenho muita intimidade, habilidade, entendeu? Então, isso daí eu vou delegando, né? Eu vou pedindo para outras pessoas fazerem. Mas cada um com suas competências. Sim, Exatamente. sim. Mas eu vou dizendo, né, o que é que eu quero. E aí consegui chegar Onde você numa queria. logo que eu queria, né? Até mudei agora há pouco tempo e consegui chegar numa logo que eu gostei agora e que eu vou continuar com ela durante muito tempo. Para quem me ajuda a envasar, a rotular, é o meu marido e o meu filho. Meu filho é o rotulador oficial. Que legal. Então, Eles vocês ainda parceiros. continuam fazendo todos os produtos em casa mesmo? Não, todos os produtos em casa não. Eu tenho uma parte agora industrializada e tenho a parte artesanal. Toda a parte artesanal a gente faz tudo, né? Montou um espaço próprio agora isso. para poder fazer. E essa parte industrializada, eu peguei uma fórmula, passei, né, para a indústria, porque eu não estava dando conta da demanda, que tinha que ser muito rápido. Graças a Deus. E aí eu pensei nisso, eu vou ter a parte para me ajudar, essa parte já pronta, industrializada, e outra parte artesanal, que é para coisas mais específicas, tipo, a pessoa está com dermatite, caspa, então aí eu faço a parte artesanal e direciono para essas necessidades, entendeu? E aí hoje você vende os produtos para as pessoas, não é mais só você aplicando. Agora o público pode adquirir. Pode adquirir, eu continuo aplicando e a pessoa levando para casa ou simplesmente levando para casa. Às vezes eu já vendi para São Paulo, já vendi para Recife, Cuiabá. E eu nem sei qual é a tua pretensão em termos de distribuição, mas o fato de você não colocar o produto em qualquer lugar, por exemplo, no mercado, em farmácias, assim, isso é bem interessante na perspectiva do marketing, porque você gerou um caráter de exclusividade, né, do produto, da marca. Você não encontra marca em qualquer lugar, porque aquilo que é especial não está em qualquer lugar. Exatamente. Né? E você trata com tanto carinho que realmente assim, ela aplica e você encontra lá, né, hoje. Ainda tem o segundo capítulo. Lara já montou o salão dela, né? Recente. Mas, enfim. Então, hoje a gente compra no salão, então compra pela internet, mas não está em qualquer lugar. Então, isso eu não sei se você pensou essa questão do posicionamento estratégico, com certeza nessa mentoria você deve ter pensado nisso, né? Deve ter estudado isso. Mas isso é muito legal porque agrega valor ao produto, né? Um produto que não está em qualquer lugar, produto que é feito de maneira artesanal, com muito cuidado, de acordo com cada necessidade, até customizado, a gente pode dizer, né, Nara? Sim. Eu não quero realmente que vá para todo lugar. É um produto específico, né, para salão de beleza, né? Ele pode até ir para outros salões, mas não para um supermercado, uma loja de cosméticos, não vai. Nem a parte industrializada. Eu não penso isso daí. Eu quero, é uma coisa realmente especial. Eu criei para ser uma coisa que dê resultado. E uma coisa que dá resultado, você não encontra realmente em qualquer esquina. Em larga escala, né? É complicado, é uma coisa única para todo mundo. É muito, muito estranho se imaginar que um único produto vai resolver os problemas de todas as pessoas. Não existe mais isso, né? E como foi esse momento que você aplicava, e massa, os clientes possivelmente gostavam e tudo mais. Mas como foi para você o momento em que você abriu esse, vamos dizer assim, mercado para a cliente comprar e ela fazer a parte que cabia antes a você? Como foi esse feedback? Elas gostavam? Como foi para você receber esse feedback das clientes? As clientes amam, porque como eu fazia... Porque deve ter tido diferença, né? Quando você fazia e quando você passou a vender para os clientes. Ou não? Teve diferença? Teve diferença, teve. E como foi para você dizer, eita, que massa, foi eu que criei e tal? Para mim foi mágico. Muito, muito mágico. Vocês não têm noção. Eu nem tenho como descrever. Quando eu vi, assim, o primeiro produto pronto, o primeiro kit pronto, foram umas embalagenzinhas que eu achei, assim, na internet. E eu vi assim, meu Deus, isso realmente está acontecendo. Ai, que legal, né? Para mim foi muito, muito bom. E quando eu recebo o feedback, né, que a cliente diz, é muito diferente, meu cabelo tá diferente, é diferente do que eu já usei,
realmente eu estou vendo que ele está melhor, que ele está mais forte. Eu me emociono toda vez que eu escuto isso. Todas as vezes que eu escuto, eu me emociono. Que massa, muito bom. Isso é Aí, bom mesmo. semana passada, eu tive uma cliente nova tem mais ou menos um mês, que chegou com o cabelo cacheado, com os probleminhas no cabelo lindo, maravilhoso, mas com uns problemas, que a gente foi tentar solucionar esses problemas, e ela voltou agora no salão, a segunda vez, e ela levou tudo, né? O que precisava para usar em casa, e a gente fez a segunda parte do tratamento. E ela me disse assim: olha, eu já usei muita coisa, né? De produtos Grandes e tal. marcas. Grandes marcas. Mas eu nunca senti o meu cabelo como eu estou sentindo agora com os seus produtos. E aí eu fico, meu olho enche d'água, assim. E eu digo, ai meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa boa. Eu tô vendo que eu tô no caminho certo. Você pode dizer que se encontrou nisso? Sim. Que isso você olha para isso e diz, cara, foi isso que eu vim fazer aqui na Terra. Foi Com isso certeza. que eu vim. Totalmente. Totalmente. Foi isso que eu vim E agora fazer. conta pra gente como é que foi. Antes você atendia em domicílio, passou anos atendendo em domicílio. E aí, em determinado, uma bela manhã de sol, você disse, agora eu vou botar o meu salão. Como foi isso aí? Como foi que nasceu essa ideia? Ou não nasceu? Como é que foi? Foi um processo. Isso daí foi um processo. Eu não pensava que ia continuar atendendo a domicílio. E daí eu comecei a fazer um curso, que foi o Acelera MEI, e fui começar a estudar realmente o negócio. Quer dizer, quando eu fui fazer a mentoria, eu estudei e vi que realmente eu tinha um negócio, porque até então eu sempre fui empreendedora, só que eu não sabia que eu era empreendedora, né, minha gente? Acontece. Empreendedora nata. Eu não sabia. Eu sempre trabalhei para mim, eu sempre dizia, eu sou autônoma, mas eu era empreendedora e não sabia. E quando eu comecei a fazer essa mentoria, eu vi, realmente eu sou empreendedora. Então, você se reconheceu empreendedora? Isso, Então, para ser empreendedora, eu tenho que ser empresária, né? Eu tenho que ser empresária. Comecei a abrir minha mente para isso. E daí comecei a estudar realmente o negócio. Fui fazer curso, né? Esse Acelera MEI, que eu nem tinha MEI, não era MEI, nada. Fui fazer isso e a partir desse curso eu comecei a ter noção de gestão financeira, gestão contábil. Eu não fazia ideia de que tinha que separar o dinheiro da empresa do meu dinheiro. E comecei a fazer isso. E vi que eu tinha como ter o salão, que eu precisava. Não foi nem que eu vi que eu tinha que ter como. Para eu crescer, para o que eu queria, eu precisava realmente ter um salão. Não adiantava ficar só com o laboratório. Eu tinha que ter o salão para crescer. Aí eu Estava comecei... ocupando muito tempo seu também, né? Isso, Deslocamento, essa coisa de trânsito. Eu ia ficar ali, mas não ia crescer. Uhum. E aí eu comecei a planejar. Terminei o curso. Inclusive, ontem eu terminei o curso em novembro, acho que em fevereiro eu comecei a construir. Eu e meu marido, a gente começou a construir o salão. Lá em casa, na frente, a gente começou a construir uma sala. Eu disse, olha, a gente precisa construir agora, tem que fazer isso agora. A gente começou a construir. E agora, no final do processo, a gente terminando a sala, aí apareceu uma amiga que estava com uma sala lá em Manaíra. Eu moro no Geisel, e essa amiga estava com a sala em Manaíra. E aí surgiu a proposta de nós ficarmos juntas. Ela é lash designer, ela é lash designer e micropigmentadora. E aí surgiu a proposta da parceria. Muito bom. E eu disse, então eu vou tentar aqui, né? A sala tá lá, quase pronta, não vai se perder, a gente faz alguma coisa com ela. E o restante das coisas, os móveis de salão, tinha metade, terminei de comprar e montei o salão. Isso foi agora, em fevereiro. Mas até 2021, eu não sabia que eu poderia ter um salão. Quando conta pra gente, que isso é muito importante no processo da prosperidade. Quando você tinha salão, não é uma coisa barata de montar.
né? Não. Tudo em salão. Tudo é caro. Um escova é caro. Verdade. E caro não, gente, porque recapitulando aqui, que não existe Custoso. caro e barato para quem é próspero. Então, assim, é fora do padrão do que se pode naquele momento. Vamos modificar Essa foi aqui. fora do padrão de Então, não estava naquele momento do alcance da pessoa. Sim, sim. Porque é sério isso, essa história da gente ficar dizendo caro ou barato, isso é muito... Em relação a quê, né? Tem que ser uma referência. Em relação entendeu? a Porque quê? quando a gente diz que algo é caro, não é porque algo é caro. É porque naquele momento a gente não está com condição ainda de adquirir aquilo. Porque se a gente tivesse, Não, achava né, caro. não ia achar barato. Então, é uma coisa que hoje ainda Que pode mudar, né? eu vou me observando, porque eu já fui muito chamada a atenção disso, porque aqui a gente tem essa cultura, né, de tudo ser cara barato. Isso. Mas no Sul e Sudeste nem todo mundo fica falando isso o tempo inteiro. Pra gente aqui é muito, vou num tal canto, né? qual é o preço? A primeira coisa que a gente pergunta, né? E nem todo mundo é assim. Então, é uma coisa que eu já venho há uns tempos me trabalhando. Mas, assim, você naquele momento que você tinha que montar, ainda que fosse em parceria com sua amiga, você tinha que investir, fazer um investimento. Como foi para você olhar e dizer assim, meu Deus, você falou que nunca juntou dinheiro. Você falou, Jesus, não tem um pau para dar no gato, como é que eu vou montar um salão todinho? Conta jeito. como foi esse processo de, entre aspas, insanidade, porém investimento. Mostre para as pessoas que é possível, por favor. Mostre para esse pessoal que está assistindo. Olha, Como que isso é possível? Eu vou só me dar o direito de resgatar novamente a Anita Rose, né? Que ela diz no seu livro, Meu Jeito de Fazer Negócio. É um livro bem interessante. Ela fala assim, todo empreendedor, quando você for chamado de louco, você é louco. Então, assim, você está no caminho certo. Porque não dá, em especial se a gente está pensando nas cargas tributárias que nós temos no nosso país, né? Nas dificuldades, enfim. A concorrência não está baixa. Então, é uma série de questões, né? Que a gente precisa ter um pouquinho dessa loucura boa, né? Que Essa você loucura sabe boa. também, Denise, que dentro dessa ideia de prosperidade, falar em concorrência é escassez. Olha aí, vamos mudar a linguagem. Falar em Vamos concorrência é vibrar na escassez. É vibrar, né? Então vamos vibrar na Depois a gente positividade, conversa sobre conversa isso, sobre mas isso, com é verdade. certeza. Basicamente, só para não deixar o pessoal desfocado, porque quando você fala de concorrência, você está se igualando a alguém. Entende? E não existe ninguém igual a ninguém. Todo mundo é único. Então, eu poderia fazer a mesma coisa que você, mas às vezes não é o seu produto, é você. Porque pessoas compram pessoas. Muito bem. Entende? Então, quando tem eu e Denise aqui, nós ambas somos loiras, mas Denise é totalmente De diferente de nascença, mim. diga-se de passagem. Denise é totalmente diferente de mim e vice-versa. Então, não tem como dizer Sim. eu concorro com Denise, entendeu? E vocês estão aí, não tem como pessoas concorrerem com pessoas. Então, quando a gente para avaliar essa questão de que, na verdade, a gente pode agregar a persona Denise com a persona Iracules, com a persona Nara e com qualquer outra pessoa, a gente, na verdade, está unindo forças, a gente baixa essa barreira de dizer eu estou contra você e aí a gente agrega. Aliás, Entende? é uma coisa bem interessante que você traz dentro desse nosso bate-papo, que já está encerrando, porque é tão bom que a gente não Não sabe, presta atenção, né? Mas, assim, para a gente só fechar essa ideia, isso que você traz, Zica, de novo me faz lembrar por que a Anita Rose fez tanto sucesso com a The Body Shop. Porque a Anita Rose colocou lá, nos produtos dela, um posicionamento que ela acreditava, ativista. Ou seja, essa ideia de você dizer, não, eu queria uma coisa sustentável, eu queria vidro, então eu estou recebendo as embalagens de volta e dou um desconto. E o que é que ela fez? Ela fez isso, ela não fazia propaganda de um produto, ela fazia propaganda, assim, ela defendia uma causa, e ali assinava embaixo, The Body Shop. Então, isso é a melhor estratégia. É aquilo que é da nossa essência, que tem caráter de unicidade, de exclusividade. Ela fez isso. Então, quando você diz, às vezes a gente quer, muitas pessoas no processo de consultoria, né, como professora, como consultora, já ouvi muitas vezes. Mas eu andei lá perto, vamos falar de salão.
olha lá, observa os salões que estão lá e coloca igual. E é exatamente o contrário. Você tem que fazer aquilo que é diferente, aquilo que é seu, que é sua cara. Que é sua cara, porque exatamente. aí sim você vai ser exclusivo. Eu acho que é o que você fez lá, né? Os produtos lá no salão só são os produtos da Nara Ribeiro, não tem outro, claro, né? Porque é aquilo que você acredita. Mas, Nara, já partindo pra gente encerrar, né? Porque calma, vamos esperar ela responder. É isso que eu tô dizendo. Isso, já partindo pra ela encerrar, eu quero que ela conte pra fechar. Com certeza, pra gente já fechar. Quer que você conte isso aí pra gente ver a experiência. Eu liguei na hora que surgiu a oportunidade. Foi na fé. Eu liguei para a professora do curso, da mentoria. Disse, olha, surgiu uma oportunidade para fazer isso e isso. Olha, a gente precisa ver quantos clientes você tem lá em Manaíra, nos arredores, ver a concorrência lá do lado. Você disse assim, olha, eu já aceitei. Ela, então não pira, agora só vai, né? Agora vai. Só vai. Então foi na fé Foi mesmo, na fé. foi na intuição. Comecei... Você pensou, vai dar certo. Foi, eu vou E aí, na cara, na coragem. Peguei o cartão, passei, comprei o que tinha que comprar, dividi e fui. Foi na fé mesmo. Mas começou a fazer os contatos com as clientes. Exatamente, comecei a contar para os clientes, né, as novidades. E tem sido super bem aceito. Alguns disseram assim, não acredito. Alguns não queriam, né? Porque atendimento a domicílio cômodo, um vínculo, né? É um vínculo. Muito, e assim, tem clientes de muitos anos, e é um vínculo muito forte. As pessoas me recebem em casa, e minhas clientes confiança, são todas, né? é muita confiança. Minhas clientes, eu digo assim, eu só tenho clientes boas, maravilhosas, até porque eu tenho o luxo de escolher quem atender, né? Sim. Se eu não gostasse, eu não atendia mais, eu não voltava, porque eu poderia fazer essa escolha, né? Então, minhas clientes são todas maravilhosas, me recebiam super bem, e aí ia ser o contrário, né? Agora, eu vou receber vocês. E elas tinham, mas eu não gosto de salão, e não sei o quê, grande parte, né? Não gosto, como é que vai ser? Mas elas estão indo, estão gostando, eu tento receber com o mesmo carinho que elas me recebiam em casa. Até porque também, nesse ponto, também você buscou uma coisa que, assim, que é você, aconchegante, uma coisa pequena, mas que é ela que atende. Sim. Ela não terceiriza, então ela atende com hora marcada, não está lá toda hora, mas é ela não passa para outra pessoa. Uma coisa que Nara falou, que é, assim, pessoal que está assistindo a gente aqui, anotem isso. Porque isso é incrível que ela falou. Ela falou tão naturalmente que ela nem sabe da importância do que ela disse. Mas diz aí. Ela disse assim, entendam, ela estava com o negócio dela, ela tem um filho para sustentar, o marido e o filho estão envolvidos no negócio dela. E, ou seja, a base é essa, né? A base profissional financeira de vocês é essa. Ainda que seu marido trabalhe, mas está todo mundo ali junto, misturado. Sim. Aí ela atende em casa. Você não tem capacidade de atender milhões de pessoas se você atende exclusivamente na casa da pessoa. Ou seja, um cliente é diferente. Gera uma coisa em cima do valor que ela vai ganhar. E ela disse, eu atendia quem eu queria. Se eu não gostasse, eu não voltava. Quantas pessoas estão aí dessa telinha para trás, pensando assim, eu tenho que atender porque eu preciso daquele dinheiro para me sustentar. Entende? E isso é muito importante, Nara, você trazer, porque você, de novo, mostra uma outra característica sua, que é a autoconfiança. Eu não preciso me submeter a esse tipo de energia negativa na minha vida, de estresse, porque eu tô ali. Não. Se eu não tiver fulaninha que me dá dor de cabeça, beleza. Alguém vai chegar para cumprir aquilo ali. E é massa também um outro aspecto das pessoas que estão assistindo. Por quê? Porque existe uma consciência social, uma crença social de achar que as pessoas que se posicionam como Nara se posicionou, geralmente elas têm uma personalidade e um timbre de voz como o meu, por exemplo. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu falo, meu timbre de voz é mais grave, eu sou uma mulher grande, né? Eu tenho um jeito, assim, e todo mundo acha que não, ela é grosseira, muitas vezes fala. Você escuta. Escuta demais, chata, não sei o que lá. E não, você
magrinha, delicada. A voz suave. A voz suave, fala pausado. A voz suave, mas não tem e, no quem entanto, mude. se posiciona. Não, e não tem quem mude. Né? Assim, não, eu quero isso. Não, mas isso não é bom e é ponto final. E isso é importantíssimo de mostrar para as pessoas, porque muitas mulheres... Não tem que ceder a muitas tudo, mulheres, e eu digo isso porque o meu público é basicamente feminino. Muitas mulheres acham que são como você e que querem se transformar na personalidade delas para achar que precisam ser como eu, mais ou menos assim, tipo, no ideal delas, que teriam que ser mulheres grandes e não sei o que, para poder se posicionarem, para poder se reafirmarem diante de outra, porque se elas forem com vocês, elas se sentem frágeis e que não funcionam. Então, assim, você é um maravilhoso exemplo de muita prosperidade. Parabéns, realmente, parabéns, realmente, porque, assim, você dá um tapa na cara, com luva de pelica e com muita amorosidade, com muita leveza, sobre como você... do seu jeito, como eu vivo dizendo, né? O seu poder é ser você. Ela entendeu quem ela era, você entendeu quem é você na fila do pão. Estudou para fazer o que colocou, faz, né? Isso, se colocou, se posicionou na sua vida e disse, não, é isso que eu vou ser, vou me posicionar assim, assim. E não ficou, mas o que é que vão pensar de mim se eu não voltar lá para atender? E o que é que vão dizer? E vão achar que eu não sei o que lá. E você, em momento nenhum, falou do que ninguém ia pensar. Então, realmente, parabéns mesmo. Uma honra pra gente ter você aqui. Não, obrigada, Nara. Foi bom demais, Nara. Eu já sabia um monte da sua história, mas tem coisas que a gente precisa... Porque acho que a beleza da vida está aí, né? Nos desafios. E que muita gente hoje pode estar vendo Nara sendo entrevistada, sendo referência, e não sabe o que a Nara teve que passar, teve que investir, teve que estudar. Isso é muito bom quando você conta, porque as pessoas se sentem assim, mas eu fiz isso também, então vou seguir. Acho que o caminho é esse, né? Na Prospera Consult, como é que funciona? Você dá esse tipo de consultoria, a Prosperar faz isso aí para o pessoal, dá esse suporte. Se Nara chegasse aqui, a Prosperar dá esse suporte? Então, você me ajuda, né, Ica? Você me ajuda. Mas a gente já conversou também bastante sobre isso, Nara, né? A gente já trocou umas ideias. E assim, nós temos a coisa do estudo de mercado, isso é extremamente importante, o planejar a ciência do mercado, a gente trabalha muito, e a gente trabalha com algo que eu acho importantíssimo, Ica, que é fazer uma consultoria para que as empresas, em especial as pequenas empresas, acessem ao crédito. Ica, tem tanto programa bacana, tem fundos garantidores. A gente precisa muito. Exatamente, tem assim muita coisa, e que as pessoas não dão conta. Porque a taxa de juros é menor. E você tem como, a questão, assim, não existe dinheiro... fácil, né? O dinheiro fácil nem sempre, via de regra, não é o dinheiro mais correto. Mas assim, quando você é uma empresa organizada, tudo fica mais fácil. E a gente consegue prestar esse trabalho para as empresas, organizá-la. Né? Mesmo que seja uma microempresa, tem mesmo uma MEI. Que seja, né? Mas a gente pessoa orienta... Alguém, tipo, vamos dizer, eu não sou microempresária, né? Não tenho MEI. Eu atendo particular. E aí eu chego e digo, olha, Denise, eu estou aqui querendo agora expandir meu negócio para isso. A Prosperar Consult, ela dá essa consultoria, ela auxilia nisso aí, mostra as linhas de crédito, o que é melhor. Até porque... Assim, faz planos de negócios. Faz plano de negócio, ela faz esse estudo de mercado. E assim, naturalmente, quando você começa a faturar mais em função desses novos posicionamentos, você acaba deixando de ser MEI, né? Sim. E vai assim, partindo para outras categorias. E aí, cada fase você tem condições de acessar outros programas, que talvez na situação atual você não consiga. E também, a maioria das pessoas não sabe que você pode muitas vezes acessar sem aquela coisa da garantia, mas para eu acessar, sei lá, 50 mil, eu tenho que garantir 100 mil. Não, existem programas hoje que você não precisa garantir dessa maneira. Massa. Então, assim, conta conosco para isso. Você sabe que você pode contar, né, Nara? Pois é, então Nara já sabe também que vai no processo de expansão, já chega na Prosperar Consult. Já está ali meu consultor do mercado, olhando para mim, todo Deus feliz, quiser. porque eu estou dizendo isso, né? Porque, gente, é só ir lá no Instagram, @Prosperar Consult. Nesse que você contatos, e se aproveita aqui, antes da gente se despedir de Nara, você já aproveita que está assistindo, já se inscreve nesse canal, porque de 15 em 15 dias tem esse conversa que a gente traz para vocês aqui.
já curte, já deixa teu comentário. Se você tem sugestão Compartilha, também, né, Ica? se você tem sugestão de quem trazer pra cá, ou se de repente você Perfeito. tem a sua história, que você acha, não, eu acho que eu sou uma pessoa Gostaria que de eu contar, gostaria né? de contar a minha história, eu acho que eu tenho uma história de inspiração. Entre em contato com a gente aqui, deixa teu comentário, que com certeza Isso Denise... é legal, porque muitas vezes a gente tem uma história super bacana e fica se segurando, né? Sim, Ai, não sim, sei, sim. mas eu achei ótima. Essa Nara tá tão assim, sabe? Ela tá tão segura, para quando eu conheci, que não queria nem gravar uma live comigo, nem gravar os vídeos. Tá Eu bom. disse assim, ai, Nara, eu tô com horário lá no estúdio, vamos lá, eu vou ligar pro diretor aqui, vamos lá. Aí ela disse, vamos. Tipo Pois assim, é. sabe? Aham, Querida, foi. muito Muito bom, muito obrigada, bom. Que Nara. mudança, né? Agora eu queria que você se sentisse sempre muita vontade para voltar aqui no Pode Prosperar. Realmente você acrescentou. Os comentários de Iraclis Maia foram perfeitos, assim, extremamente bem. Foram cirúrgicos hoje aí na sua fala. Gratidão. E você é muito bem-vinda, Ica. De novo, muito obrigada. Vou liberar você para viajar amanhã, que a bichinha estava Obrigada, viajando, obrigada. eu digo, vem-se embora. E assim, obrigada, Nara, por você estar aqui. E já fecha também falando sobre como encontrar a Nara Você, Ribeiro, né? exatamente. Eu que agradeço, primeiro. Para mim foi um prazer, realmente. A mudança é enorme, né? Da primeira live para Sim, essa. com Pra certeza. O primeiro convite. Foi desse jeito mesmo. Vamos, Nara, vamos. Estou Foi. aqui. Verdade. Ai, não tem desculpa mais. Agora pode me chamar a hora que precisar, a hora que quiser, que Se eu me vou. chamar, eu vou. Exatamente, eu vou. E vocês vão me encontrar, vocês aí vão me encontrar no Instagram, Nara Ribeiro Cosmética. E o salão fica lá no Retão de Manaíra. Vizinho ao estacionamento Manaíra Shopping. Vizinho ao Manaíra Shopping. Em João Pessoa, tá, pessoal? Porque essa live é transmitida na internet, então no mundo Isso. inteiro tá assistindo a gente. Então, Mas os produtos podem quando- encontrar vocês- virtual, né? Pode comprar. Onde é que mas as aí pessoas os podem produtos- comprar? Os produtos agora não estão na plataforma, porque a plataforma está fora do ar, está passando por manutenção. Tá. Mas quando tiver, de novo, aí eu vou estar lá. Mas pode com- chamar Mas pelo elas Instagram. podem entrar no Isso, Instagram, e pode comprar entrar com em você. contato comigo. Você lá faz no uma consultoria, WhatsApp. fala com Eu a pessoa faço para mostrar, consultoria. ó, teu cabelo, se ela manda uma foto, alguma coisa assim, para dizer Faço alguma sim, coisa faço assim. consultoria online também, tá? Show. A gente faz todo esse processo e depois entrega pelos correios, entrega pela transportadora, mas tem sim a consultoria Massa. online. Mas chega Parabéns. lá, né? Chega lá. Queridas, Muito obrigada. obrigada. Gente, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no Pode Prosperar com essas duas mulheres maravilhosas, Iraclis Maia e Nara Ribeiro. E assim, ó, não vou nem repetir porque que eu já falou, né? Vai lá, ajuda o Pode Prosperar a crescer também. Aqui todo mundo merece crescer, né? É. Compartilha, curte, se inscreve, tá bom? Grande abraço, meninas. Obrigada. tchau. Tchau.